Olá, seja bem-vindo. As pessoas se enganaram pensando que Jesus veio para salvar. Esse é o entendimento mais sadio e mais verdadeiro que tem, é que Jesus veio para nos mostrar que nós somos capazes de nos salvar. Ele veio dizer que nós somos capazes de nos curar, e não ao contrário, como a maioria das pessoas pensam. Jesus não veio salvar ninguém. É por isso que as pessoas vivem doentes, vivem jogando a culpa nos outros, jogando a culpa no mundo, jogando a culpa em Deus, porque elas acreditam que veio um ser divino para salvar alguém, para curar alguém de alguma enfermidade. E a proposta da Bíblia, a proposta desse Espírito de Jesus, é que ele vem nos mostrar que nós somos capazes de nos curar, que é possível a gente nos salvar, que é possível perdoar as pessoas, que é possível nos perdoar, que é possível a gente prosperar, que é possível a gente ter uma vida saudável, que é possível isso tudo. Entretanto, é necessário que nós façamos a nossa parte. E eu quero contar aqui alguns exemplos de experiência minha mesma, que isso é verdade. O que Jesus vem nos propor é que nós somos capazes de nos curar, em vez de ficar colocando a culpa nos outros, em vez de ficar com raiva, com ódio. Algo que eu aprendi, estou aprendendo a cada dia que passa, melhorando a cada dia que passa, é essa questão de ficar com raiva, ficar revoltado com as circunstâncias da minha vida, ficar revoltado com as pessoas, ficar com ódio. Porque hoje eu percebo que as pessoas não conseguem, a maioria delas não conseguem perceber que o problema está em cada um de nós. Se a gente consegue entender que nós somos o problema e também somos a solução, a nossa vida melhora. Então eu vou contar aqui um exemplo de uma experiência minha, uma não, várias experiências, mas vou contar uma aqui. Por exemplo, eu presenciei uma pessoa maltratando um ente querido meu. Eu estava ali presente, eu vi essa pessoa maltratando ela, machucando ela, e aí eu fiquei magoado com aquilo. Eu fiquei com raiva, eu não podia ver aquela pessoa. Toda vez que eu via aquela pessoa, eu me sentia mal. Eu olhava aquela pessoa e olha até hoje ainda. Tô trabalhando isso, mas uma pessoa que eu quero distância, que eu não consigo, que eu perco a voz, que eu perco o equilíbrio quando eu me aproximo daquela pessoa. E aí eu comecei a estudar, estou estudando ainda, inclusive, a questão da programação. Nós somos programados, ou seja, nós somos ensinados pelos nossos cuidadores, pelos nossos pais, a se comportar da forma que nos comportamos. Entretanto, a maioria de nós não sabemos disso, que nós agimos, a nossa ação, ela é por impulso. A nossa ação, nem mesmo nós temos consciência dela. Agimos, entre aspas, consciente, mas não temos controle dessa ação. A nossa ação, ela é por si só. Nós mesmos, nosso ser, não tem controle sobre essa ação, porque já um comportamento que já foi implantado, é uma programação que foi colocada em nós. Então, por isso que você vê que a maioria das pessoas não admite, elas mentem, fica mentindo, manipulando pessoas, enganando pessoas, não assumem responsabilidade de nada. A maioria não quer assumir responsabilidade da própria vida, porque elas estão tão fechadas que elas não enxergam a verdade. Embora nós não temos esse domínio, a maioria não tem esse domínio, não tem esse controle de si. Então, voltando nessa pessoa, essa pessoa cometeu aquilo lá, e para você ter uma ideia, essa pessoa ela sempre vai agir assim, ela vai sempre aproveitar dos mais fracos, certo? Ela sempre vai, porque eu vi ela aproveitando dessa pessoa que é um ente querido meu. E aí, essa pessoa a qual ela estava aproveitando é uma pessoa muito mais fraca que ela, que não conseguiu se defender. Não estou dizendo que essa pessoa mais fraca está certa, é uma pessoa também que está agindo pelo programa. As duas estão agindo pelo programa. Então, ela sempre vai abusar dessas pessoas.
Essas pessoas mais fracas, ela vai montar em cima, vai aproveitar e aí ela já vai abaixar a cabeça para as pessoas que aparentemente são mais fortes, porque ninguém é mais forte que ninguém, é a pessoa que não tem consciência dela própria. Por isso que ela acha que alguém é mais forte do que ela. Eu digo forte espiritualmente, forte nas emoções, forte no comportamento, né? Não forte fisicamente para machucar ou para ferir alguém, não para ser maior do que ninguém, mas forte na sua conduta de vida. Então, essa pessoa, o que que ela fez? Ela foi lá, maltratou essa pessoa, e eu fiquei estarrecido com aquilo, eu fiquei magoado com aquilo, guardando raiva, guardando ódio, mágoa dessa pessoa. E por ironia do destino, eu tive que trabalhar com essa pessoa. E como que eu vou fazer? Isso não aconteceu uma vez só e não só com uma pessoa. Então eu tô lá para trabalhar com essa pessoa. E eu fico observando, né? Nossa, como é que eu vou me relacionar com essa pessoa agora, com essa carga, com esses ressentimentos que eu tenho dentro de mim? Como é que eu vou, né? Com esse rancor, como é que eu vou lidar com essa pessoa? E aí eu começo a trabalhar com essa pessoa e vou percebendo, eu tentando ali me conduzir, me analisando, observando os meus comportamentos, os meus passos, os meus sentimentos. Aí, através disso, eu vou vendo também o comportamento daquela pessoa, como que ela age. E eu vou tendo cautela para lidar com ela. Eu vou tendo cautela. E aí, às vezes, tem momento que eu fico até com medo daquela pessoa. Então, na relação ali, eu vou observando a minha relação com essa pessoa. E aí eu parei para pensar, pô, mas o problema não é essa pessoa, o problema tá sendo eu. Tá certo que a pessoa é uma pessoa complicada de lidar, certo? Mas e eu? E eu? Eu não sou uma pessoa complicada? Então eu preciso aprender a lidar com essa pessoa. Seja lá como ela for, eu preciso arrumar um modo de lidar com ela. Não de ser bonzinho, de se submeter a ela, deixar ela fazer o que quer comigo, mas no sentido de lidar com ela. Se ela é uma pessoa problemática, difícil de se relacionar, isso é um problema dela. Não pode ser um problema meu. Mas eu, por ser uma pessoa coitadinha, uma pessoa vitimista, aí eu jogo a culpa que a pessoa é problemática, que ela tem dificuldade de se relacionar e por conta disso eu vou ficar escondido agora de me relacionar no trabalho, de me relacionar com as pessoas. Então, se eu olho pela perspectiva de Jesus, que é possível eu me curar, eu vejo que eu posso ser uma pessoa saudável diante de uma pessoa doente, até inclusive ajudar essa pessoa doente. Então, eu não posso correr da pessoa problemática, porque se eu correr, evitar de me relacionar com a pessoa problemática, eu sou um problemático também. Agora, eu olhando pela perspectiva, né, pelo que a Bíblia nos propõe, eu preciso ir lá e aprender a me relacionar com essa pessoa. Como eu disse, essa pessoa não vai fazer o que quer de mim. Eu preciso trabalhar os meus comportamentos, trabalhar as minhas emoções, para saber agir assertivamente com essa pessoa. Sempre tá colocando ela no lugar dela. Se ela é uma pessoa problemática, ela vai ter que se curar também. E eu posso ajudar ela a se curar de acordo, conforme o meu comportamento, conforme eu trato ela. Eu não posso tratar ela, se relacionando com ela, com raiva, com ódio, com rancor, com mágoa, com soberba. Eu tenho que estar lá relacionando com ela saudavelmente. E esse saudavelmente não quer dizer que eu vou me submeter esse comportamento dela disfuncional. Então, hoje eu consigo enxergar, né? É claro que eu estou colocando isso em prática também, né? Tenho aí as minhas dificuldades, mas eu estou aprendendo a me relacionar com essas pessoas problemáticas, uma vez que eu estou me superando da minha problemática, porque eu também sou uma pessoa problemática, uma vez que eu acho difícil me relacionar com pessoas problemáticas, eu também sou uma pessoa problemática. É aquilo que eu disse, não vou me submeter. Ela tem a responsabilidade dela. Não é responsabilidade minha ficar alisando ela, passando a mão na cabeça dela. E eu também não tenho o direito de ficar massacrando, julgando, condenando essa pessoa. E nem ficar com raiva, nem com ódio. Porque a raiva, o ódio, os ressentimentos, ele dificulta o relacionamento, porque daí existe uma energia negativa, vai existir sempre uma energia negativa, então não vai fluir essa relação saudável, por conta do ódio, por conta da inveja,
Então, o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, é que Jesus não vem para salvar, ele vem para mostrar para nós que nós podemos nos curar, podemos nos salvar, podemos nos relacionar com as pessoas. Jesus diz, inclusive, que nós podemos se relacionar, inclusive, até com os inimigos. Entretanto, a própria Bíblia diz que nós devemos se afastar do mal. Mas uma vez ou outra, nós podemos se relacionar com pessoas disfuncionais. Como eu disse, pessoas disfuncionais são pessoas problemáticas. O mundo é problemático. E a gente precisa aprender a lidar com esse mundo problemático. Se a gente não consegue lidar com esse mundo problemático, a gente também é um problemático. É isso que Jesus veio nos propor. Só que a maioria de nós não enxerga isso. A gente quer que as pessoas sejam perfeitas para poder facilitar para a gente a convivência com as pessoas. E as pessoas não vão ser perfeitas. O que Jesus veio nos propor é para nós buscar essa perfeição para nós mesmos. Para a gente aprender a lidar com essas pessoas problemáticas. Agora, as pessoas problemáticas, né, com maldade, que não tem como, a gente precisa se afastar. Só que a gente não pode ficar com raiva, com ódio. A gente não pode alimentar esse sentimento dessas pessoas. Então Jesus veio para dizer que é possível a gente perdoar, uma vez que perdoando as pessoas a gente não tá ajudando ela em nada, a gente está ajudando a gente. Perdoar as pessoas, a gente está ajudando a gente mesmo, porque daí a gente vai se sentir aliviado, a gente não vai sentir magoado, não vai sentir ressentido, a energia vai ser uma energia saudável para lidar com as pessoas, para dizer não tranquilamente, né? Para dizer não tranquilamente, porque a maioria de nós temos dificuldade de dizer não de um modo saudável. A maioria das vezes a gente diz não, mas de uma maneira agressiva, que fica aquele clima esquisito ali que, né, que prejudica a gente, inclusive. A gente não se sente bem quando diz não para uma pessoa de uma maneira, aquele clima estranho. A gente não se sente bem. Então a proposta de Jesus é a gente precisa se curar. Jesus veio nos propor para nos curar. Como que Jesus, olha, só para você ter uma ideia, Jesus foi enganado, manipulado, enrolado, agredido, maltratado, mataram ele e ele não guardou ódio de ninguém, pelo contrário. Agora, aquele que entende isso e percebe que Jesus estava querendo só o nosso bem, percebe que Jesus foi injustamente crucificado, que ele não tinha, as pessoas não tinham motivo para maltratar ele, ele simplesmente ele estava ali querendo passar uma informação que nós somos donos, senhores da nossa vida. É isso que ele queria dizer, que nós somos senhores dos nossos sentimentos. Agora, por conta da gente ter um passado, né? Eu falo isso com convicção, porque eu venho aí de uma família disfuncional. Durante muito tempo fiquei revoltado com meu pai, com a minha mãe, com a vida, revoltado. Eu queria uma família perfeita e isso não. Enquanto eu não fazia nada para mudar os meus sentimentos, eu ficava só julgando o externo e eu sofri com isso. Então hoje eu tenho clareza que a doença está em mim, que eu sou uma pessoa disfuncional, que eu não tenho capacidade para lidar com esse mundo. E aí Jesus veio nos propor que é possível eu me capacitar para isso. E praticando perdão, perdoar eu mesmo. Quando a gente consegue entender isso, as coisas ficam mais fácil. Eu sei que é complicado, não é uma tarefa fácil, mas se a gente se dedica, se a gente nisso, em vez de ficar focado, porque a maioria de nós fica focado no que os outros estão pensando. A gente fica focado nas dificuldades. E hoje eu percebo que todo mundo tem dificuldade. As coisas não é fácil para ninguém, só que tem pessoas que ela se esforça, ela gasta um tempo aqui, ela abre mão disso, abre mão daquilo, mas a maioria não se esforça, ela quer só se festejar só. Festejar e jogar a culpa nos outros e se divertir. A maioria quer se divertir da desgraça dos outros. Elas ficam focadas em se divertir só. E a vida não é só divertimento. Jesus fala que na vida a gente terá aflição, terá sofrimento, é sofrida a vida. Jesus fala isso. Só que a maioria de nós quer só se divertir. E principalmente divertir na fraqueza dos outros, aproveitar da fraqueza dos outros. A gente não pode ver alguém ali fácil que a gente quer abocanhar. A gente não quer passar, a gente não quer pagar com o próprio suor. Então é isso. Jesus não veio para curar ninguém, ele veio dizer que a gente pode se curar, que a gente pode se salvar. Podemos nos salvar, podemos salvar a nossa família. Dentro de casa, por exemplo, a gente sempre fica jogando uma, né, nas costas do outro.
sendo que a gente pode ser aquela luz, aquela estrela que a gente tanto sonha. A gente pode ser uma luz dentro de casa, mas não, a gente fica esperando do outro. Agora, claro que se você percebe que não dá, em vez de você ficar atacando, sofrendo, batendo, sai dali, dá um jeitinho, tem possibilidade, existe, sempre existe uma possibilidade. Às vezes, talvez não sair completamente do ambiente, às vezes tem lugar que não dá para sair mesmo, mas existe uma possibilidade de um afastamento, de um silêncio, de calar a boca, de ficar quieto, de evitar olhar para a pessoa. Eu vou te contar uma coisa. Eu sempre tive dificuldade para me relacionar com as pessoas, com a própria família, na sociedade. Eu sempre tive dificuldade. Eu fui programado a se comportar dessa forma. É uma energia que estava em mim, então era complicado. Mas aí, né, graças a Deus, eu fui lutando daqui, lutando dali, eu sempre busquei culpados, sempre tinha culpado, mas eu queria saber da verdade, e a verdade é essa, que o culpado sempre vai ser eu mesmo, o doente é eu mesmo, porque se eu não consigo me relacionar com pessoas doentes, eu também sou um doente, e Jesus mostrou que é possível a gente aprender a se relacionar com as pessoas, você não precisa conviver com elas, você não precisa ficar rindo com elas, você não precisa ficar festejando, é só observar o comportamento de Jesus. Jesus, ele era espontâneo. Na hora de ficar sério, ele ficava sério. Na hora de rir, ele ria, mas era tudo espontâneo, não era para enganar ninguém. Então é possível. E quando ele queria se afastar, ele se afastava. Então ele veio para mostrar para nós que é possível sim a gente se curar, desde que a gente se empenhe, se esforce e não fique esperando. Agora a gente pode procurar ajuda, sim, existe pessoas que podem nos aconselhar, só que o conselho bom é aquele que você paga, porque você fica buscando conselho aleatório de pessoas na rua. As pessoas também estão perdidas, a maioria estão perdidas. Tem até profissionais, né? Profissionais da saúde mental, psicólogo, psiquiatra também que estão perdidos. Por outro lado, existe sim psicólogo, psiquiatra, tem psiquiatra que também já caiu a ficha dele e ele também não quer ficar enganando ninguém. Ele diz que é possível a gente se livrar também dos remédios, das drogas. Mas a gente ficar buscando conselho aleatório de qualquer tipo de pessoa, a gente também está se colocando ali na boca do leão, porque a pessoa também está perdida. E tem pessoas tão perdidas que para ela tanto faz se você vai se ferrar ou não. Aliás, o prazer dela às vezes é ver você se ferrar. Então, uma vez você tendo consciência do mundo que você vive, Jesus já deixou claro o mundo que a gente vive, como são as pessoas. Aí a gente não adianta a gente ficar com raiva, com ódio, ficar aí detestando as pessoas, ficar magoado, guardando ressentimento, ficar aí revoltado, não vai resolver. Tudo bem andar de cara amarrada, eu mesmo ando de cara amarrada mesmo, cara feia, porque durante um tempo, eu comecei a mostrar quem eu era, né? Eu tô indignado com esse mundo e não vou ficar rindo aí, dando moral assim tão fácil, porque eu percebi que se ficar dando moral tão fácil para as pessoas, aquelas pessoas fracas, são as fracas que aproveitam da gente. Pessoas que não têm força interna para se virar, para se dar conta, mas para se bancar, então ela procura pessoas que estejam fácil para ela manipular, para ela enrolar, para ela passar por cima. E a maioria faz isso inconsciente, como Jesus falava lá, né, que não sabiam que estavam fazendo. Só que não é porque elas não sabem o que está fazendo que a gente também tem que ficar ali com mimimi, com blá blá blá. A gente também, a gente, eu sei que não é fácil, porque a gente foi programado, o comportamento da gente é por si só. Então, por mais que a gente se esforce, quando a gente percebe, a gente já está fazendo daquela forma, né? Aquele padrão antigo, a gente está se comportando daquele mesmo jeito de novo. Por mais que tenha uma informação nova, você pensa, puta, que ideia boa, mas de repente você já tá lá de novo, falando da tua vida pro outro, revelando isso, porque as pessoas aparecem, pessoas que, como eu já disse uma vez, às vezes a pessoa pergunta algo para você que não tem relevância nenhuma para ela, e às vezes ela também não tá com maldade nenhuma, mas ela faz essa pergunta, é um padrão que ela tem. Só que ela pode te prejudicar com isso, por mais que ela seja uma pessoa boa, que o intuito dela não é esse no momento, mas no futuro você não sabe. O ser humano, ele é fraco. Nós somos fracos. Então a proposta de Jesus é que nós somos capazes de nos curar. Nós podemos nos curar sim, mas exige um esforço nosso todos os dias. Todos os dias a gente precisa estar buscando informação, buscando entendimento, e lá dentro da gente, a gente precisa estar ali se encaixando os sentimentos da gente, para a gente não viver com raiva, porque
a gente precisa sair para a rua ou dentro de casa, num relacionamento, por exemplo, ter em mente que a gente está lidando com pessoas e que pessoas são imperfeitas. A qualquer momento a pessoa muda de ideia, vem por conta, pelo entendimento que eu tenho, a pessoa já está ali na mente dela. Então, às vezes, ela não consegue lidar com as emoções dela, ela fala uma coisa agora, de repente ela muda de conversa. Ela fala, não, ela fala para você, não, tudo bem, pode ficar à vontade. De repente ela se estressa e já não pode ficar mais. Você não pode ficar mais à vontade. Então ela fala, às vezes, coisas que não deveria ter falado, fala por impulso, fala para agradar você. E assim somos nós também. Às vezes a gente fala coisa para as pessoas, não, pode ficar à vontade. Pode vir na minha casa todo dia. Aí a pessoa começa a ir todo dia na sua casa, você já começa a ficar estressado. Mas quem falou para ela ir todo dia foi você. Você entende o que eu quero dizer? Como a gente é complexo, a gente é complicado. Então, quando a gente não toma consciência da gente próprio, a gente não consegue prosperar. E a gente só vai chamar atenção, só vai atrair coisas boas pra gente quando a gente tem domínio, governo sobre nós mesmos, sobre as coisas que a gente fala, as coisas que a gente pensa. Eu não tô querendo dizer aqui que a gente tem que ser bonzinho, de querer ficar querendo agradar todo mundo aí, não. Não é isso, não é nada disso. A gente não tem que querer bancar o bom samaritano, o religioso, que a gente tem que aceitar que a gente tem que aceitar quem a gente é mesmo. A gente tem que aceitar aquilo que a gente sente e lutar cada vez mais para expressar aquilo que a gente sente, falar aquilo que a gente sente, que a gente quer, o que a gente não quer. É claro que nem tudo deve ser dito, porque a gente às vezes acaba falando coisas que não deveria, não tinha necessidade de falar e acaba magoando, atrasando a vida do outro por conta de da gente não ter controle, mas coisas que diz respeito a gente, da gente não querer fazer, daquilo que a gente tem vontade de fazer, a gente deve falar. A gente deve expressar isso. Eu sei que é difícil, não é fácil. Eu vivo lutando para isso. E aí, aqui na Terra, para você se destacar, você tem que fazer a sua parte. Porque, querendo ou não, os seus benefícios vêm aqui, é aqui dos seres humanos, é um ajudando o outro aqui. E se você merece, você vai ser mais ajudado, porque as pessoas vão simpatizar mais com você, vão investir mais em você, vão te dar mais confiança, te dar mais crédito. É aqui que você vai. Então é isso que a Bíblia quer dizer. Se você aprende a viver em harmonia com as pessoas, e ser harmônico e viver em harmonia não significa ficar rindo a troco de nada, fica dando goela, fica dando moral, ficando dando confiança a torto direito para qualquer um, aceitando desrespeito. Aliás, essa questão do respeito, se você próprio não se respeita, ninguém vai te respeitar. Porque as pessoas pegam se você é uma pessoa de ser respeitada. Ela capta isso. Uma pessoa que vive no bar, gastando, bebendo, bêbado, todo mundo fica chutando porque você se mostra que você não está se respeitando, você não está tendo força para se respeitar. Então o mundo, ele não respeita. Embora ele fala que ele é legal, o mundo é assim, ele fala que ele é legal, que ele tem compaixão, que ele gosta, que ele se preocupa com as pessoas, o mundo não, e não é só as pessoas que vivem bebendo, que vivem, né, pessoas disfuncionais que falam isso, não. Embora o disfuncional, tanto faz a classe, né? Porque quando se trata de doença mental, não importa a classe. Pode ser até um presidente da república, ele também pode ter os traços de doente mental. Tem ali os comportamentos de doença mental. E tem. Agora, se você deixa mostrar, porque é você que mostra para o mundo se você é um doente mental, desequilibrado, um despreparado, é você que mostra. E o mundo, por sua vez, como eu disse, embora ele fale que não, ele massacra você. Se você se mostrar um fraco, um pequenês, um pequenininho, embora ele fale que quer cuidar de você, né? Não tem essas instituições aí que está se preocupado com o bem-estar dos outros? É da boca para fora, todo mundo fala um punhado de coisa. Mas o único que não falou da boca para fora foi Jesus Cristo, né? Ele foi até o fim. Então, gente, é isso. Jesus veio para dizer que é possível. Quando a gente toma consciência, e para a gente tomar consciência, a gente precisa se conhecer. Conheça-te a ti mesmo, saiba quem é você. Não pense que você é um santo, não. Assim como eu pensei durante toda a minha vida, e às vezes ainda penso ainda. E pensar que é um santo é pensar assim, como vítima, como um coitadinho. Ai, o mundo, todo mundo está contra mim, as pessoas são maldosas. A Bíblia fala, o mundo é maldoso, o mundo é do maligno. Agora você precisa aceitar que o mundo é maligno e que também nós também não somos flor que se cheire.
Mas a gente tinha aquela ilusão de achar que o mundo é maligno e que a gente é santo. Agora, quando você coloca lá, não, ninguém é santo, eu também não sou santo, você entende, não, eu também tenho as minhas fraquezas, eu também, né, faço minhas palhaçadas, eu também tenho culpa. Quando você entende isso, você toma controle sobre você, sobre as suas emoções. Você começa agora, como eu disse, a gente foi programado, a gente vem de um lar, a maioria das pessoas vem de um lar aí disfuncional, aonde pai e mãe eram desequilibrados e passou esse desequilíbrio para os filhos, essa energia. E aí os filhos crescem com essa energia disfuncional. E aí, é inconsciente, atua inconscientemente, porque tá nela aquele sentimento, não é fácil. Aquela crença tá nela, né? Se o pai e a mãe acreditava, por exemplo, a crença de que a gente tem que ficar adorando estátua, adorando o ídolo, seguindo religião, porque religião, a Bíblia não tem nada a ver com religião. As pessoas se enganam acreditando que a Bíblia tem a ver com religião. A Bíblia é um livro divino para mim, que a sabedoria extrema está ali. A Bíblia é usada pelas religiões, pelas instituições que usam as instituições, religião, igrejas, usam a Bíblia para falar aquilo que elas entendem. E a maioria delas aproveitam disso. A maioria delas aproveitam disso. Então a Bíblia é uma coisa, a Bíblia é uma coisa e a religião é outra. E aí a religião aproveita dessa Bíblia para levar vantagem em cima daqueles que tá cego, que não percebe que o próprio problema, que a própria solução é ele mesmo. Entende? Então Jesus veio para dizer que você é o problema e que você também é a solução. E por mais que você esteja lá embaixo, cheio de problema, você tem solução. Eu tenho solução. Nós temos solução. Jesus provou isso. E eu venho aqui dizer para você que é possível. Tá? Eu fui diagnosticado esquizofrênico, vivi aí durante muitos anos da minha vida usando crack. E eu vivi durante muito tempo achando, com raiva do mundo, com raiva, com ódio, revoltado com meu pai. Acabei destruindo, machucando muitas pessoas por conta da minha revolta, por conta de eu achar que eu tinha direito a uma família perfeita, enquanto eu era o problema. E agora eu estou descobrindo que eu sou a solução, assim como todo mundo é a solução. Só que precisa enxergar isso. Precisa enxergar e enxergar na mente. Começar a entender as coisas realmente. Porque a gente vive acreditando num punhado de coisas e essa crença nossa, ela vive se manifestando todos os dias. E se a gente não toma consciência disso, ela vai conduzindo essa crença nossa errada, essa crença de quem nós somos, essa crença que domina os nossos sentimentos. Se a gente não toma consciência disso, ela vai nos conduzindo. E aí vira um círculo, aí você fica a vida inteira dando volta no mesmo lugar. Às vezes você até alavanca financeiramente alguma situação ou profissão, mas nada mudou dentro de você. O seu sentimento, né, continua carregado de ódio, de raiva, de inveja, algo que eu não tinha consciência de mim, dentro de mim era inveja. E eu fui percebendo em mim mesmo o quanto eu sou invejoso. Eu comecei a ler os meus sentimentos, os meus pensamentos, eu comecei a ler e entender. E as pessoas só conseguem fazer isso quando entendem o que Jesus quis dizer. Caso contrário, quando a pessoa acha que Jesus veio para salvar ela, ela se sente uma vítima, uma coitadinha. Ela nunca olha para ela, que ela é uma invejosa, que ela carrega ódio, rancor dentro dela. Ela não consegue, ela não quer nem saber disso. Ela tem raiva, ódio do mundo, ela quer que todo mundo se lasque, ela acha o mundo injusto, que as pessoas são injustas com ela, mas ela não é injusta com ninguém, ela não faz mal para ninguém, ela é uma coitadinha, ela é uma vítima do sistema e ela não faz nada para mudar a vida dela. Lá atrás eu tinha vergonha de catar latinha. Hoje eu cato latinha com muito orgulho para comprar uma mistura para mim que eu tô precisando ali. Eu tinha vergonha, eu sentia na pele, parece que eu tava ligado com o que os outros pensavam de mim, com os outros, para mim os outros estavam preocupados comigo. Sabe? Era uma energia estranha. Hoje eu tô cagando e andando. Eu cato latinha, eu vejo uma latinha, é dinheiro. Eu vou precisar daquele dinheiro para mim comer. Mas antes não. Antes eu vivia querendo agradar as pessoas, sendo bonzinho com as pessoas, esperando um retorno delas. Não, no futuro, né, se eu me estrepar, aí essas pessoas vão me ajudar. E a maioria das pessoas fazem isso. Vive fazendo coisa para agradar os outros, esperando o retorno, esperando que essas pessoas vão, no futuro, se preocupar com ela. Ela não sabe onde ela está colocando ali a mão dela, né? A crença dela. E as pessoas, por ser fraca,
né, a maioria com essa fraqueza, elas aproveitam dos bonzinhos, dos otários, né, das pessoas que não têm entendimento, que acredita que ajudando os outros vai ser ajudado. Eu não estou querendo dizer que não deve ajudar as pessoas, se sente vontade de ajudar, que se vem do íntimo mesmo aquela vontade e necessidade de ajudar, mas ajudar sem esperar nada, nada, absolutamente nada. Ajudar para Deus, ajudar para se beneficiar com isso internamente. Então é isso, gente. O que eu vim falar é isso, que Jesus não veio para salvar ninguém. Ele veio para dizer para você que você pode se salvar quando você toma consciência, quando você cai na real, quando você entende a verdade, quando você se liberta dessa raiva, desse ódio. E eu não quero dizer que você não deva ajudar as pessoas. Ajude sim as pessoas, mas precisa ser cauteloso no sentido de ajudar, porque muitas das vezes você quer ajudar e você acaba levando prejuízo com isso. Então você tem que trabalhar, se empenhar bastante, ser cauteloso. Se precisar, afasta um pouco, para de ajudar, depois volta e vai experimentando você, porque as pessoas, elas não querem ser responsáveis por elas mesmas, e aí, se você chega lá para ajudar, ela vai botar a fé dela em você, e se ela se estrepar na vida, ela vai jogar a culpa em você. Porque ela não é responsável por ela mesma. Ela bota fé no homem, ela bota fé nos outros. Ela não bota fé em Deus, em Jesus Cristo, que está dentro de cada um, que basta você entender o que a Bíblia quer nos dizer. O poder está dentro de cada um. Ok? Então é isso. Se você ficou até agora, parabéns para você por ter ouvido essas palavras. E eu volto aí numa próxima live para falar aí, valeu? Me deu vontade de vir falar, mas eu preciso trabalhar daqui a pouco, né? Algo que eu tô trabalhando agora com prazer, eu trabalho com prazer. Antigamente eu tinha uma dificuldade para ir trabalhar, até para conseguir emprego. Eu precisava me drogar para conseguir emprego. Precisava me drogar para poder se interagir com as pessoas. Outra coisa importante, que eu preciso repetir: se eu não consigo me relacionar com uma pessoa disfuncional, se eu me sinto mal, eu também sou uma pessoa disfuncional, eu preciso tratar isso. E se relacionar, gente, precisa entender a questão de relacionar, interagir. Não significa criar vínculo, não significa conviver, não significa gostar dessa pessoa, não precisa nada disso. Se relacionar com a pessoa, interagir com a pessoa, é momentos na vida que vai acontecer. Seja lá com quem for, sempre vai aparecer alguém para você se relacionar ou para interagir. E a gente precisa estar preparado para interagir com essas pessoas de uma maneira saudável, para a gente não se prejudicar. Valeu, muito obrigado e até a próxima live. Tchau.